iluminando o caminho, vivendo a vontade de Deus no dia a dia. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5, 14, 16. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao nosso encontro de domingo, o dia em que nos reunimos em adoração e renovação da fé. O tema de hoje é um dos maiores anseios do coração humano. Como viver a vontade de Deus? Você já se sentiu sem rumo, procurando com intensidade a orientação divina para a sua existência? Essa é uma interrogação que ecoa na alma de incontáveis indivíduos. Desde tempos remotos, a humanidade tem procurado um sentido maior, uma direção que transcenda o cotidiano. Muitos buscam incessantemente por esse propósito, vivendo momentos de incerteza e decidindo caminhos em encruzilhadas da vida. Considere a história de Ana. Ela dedicou anos à sua carreira, alcançando sucesso material, mas sentindo um vazio persistente. Em um ponto crucial, ela percebeu que sua verdadeira satisfação viria ao alinhar suas escolhas com princípios que transcendiam sua própria ambição. Ou João, que ao se deparar com uma doença grave, questionou cada aspecto de sua existência, compreendendo que a verdadeira paz residia em aceitar e confiar em um plano superior, mesmo na adversidade. E há aqueles que, sem essa conexão, vivem em constante desassossego, saltando de um objetivo para outro sem encontrar satisfação duradoura. No entanto, há uma promessa, um guia luminescente que nos foi dado. As Escrituras nos dizem, em Mateus 5, versículos 14 a 16, vocês são a claridade do mundo. Uma cidade estabelecida no topo de um monte não pode ser escondida, nem se acende uma lâmpada para colocá-la sob uma cesta, mas sim sobre o suporte, e ela projeta luminosidade a todos que estão no lar. Assim, que sua claridade brilhe perante as pessoas, para que contemplem suas boas ações e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Esta passagem não é apenas um conselho, é uma afirmação da nossa identidade e função. Somos portadores de uma essência radiante. E para que essa essência brilhe, podemos ancorar nossa jornada em uma poderosa afirmação diária. Convido você a clamar esta mensagem. Com a luz de Cristo em mim, vivo hoje a vontade de Deus. Visualize o poder transformador desta declaração. Ao pronunciá-la, você está não apenas repetindo palavras, mas ativando uma verdade espiritual. Você reconhece a presença divina em seu interior e se compromete a viver de acordo com ela, a cada momento. Que este clamor seja o farol que ilumina seus passos. Sinta-se à vontade para compartilhar este clamor nos comentários abaixo. Sua interação fortalece a todos nós. Frequentemente, concebemos a vontade divina como um enigma complexo, um código indecifrável ou um conjunto de instruções rígidas. Muitos imaginam que a direção de Deus para suas vidas é como um mapa extremamente detalhado, com cada curva e desvio já precisamente delineado, guardado a 7 chaves. A verdade, porém, é que a vontade de Deus não se resume a um roteiro inflexível, onde cada passo já está rigidamente traçado e não há espaço para nossa participação ou discernimento. Tampouco é um segredo bem guardado, acessível apenas a um seleto grupo de iluminados ou indivíduos com percepção mística especial. Essa perspectiva pode gerar ansiedade e uma sensação de insuficiência, como se estivéssemos sempre perdendo uma pista vital. De fato, essa visão distorcida pode nos afastar da simplicidade e da acessibilidade do propósito divino. Ao contrário dessas noções equivocadas, a vontade de Deus é, acima de tudo, um relacionamento vivo e dinâmico. É uma orientação constante, uma bússola moral e espiritual que aponta para o que é bom, justo e verdadeiro.
Ela não se manifesta sempre em grandes revelações ou em sinais espetaculares, mas frequentemente se revela no dia a dia, nas escolhas que fazemos e na maneira como nos relacionamos com o mundo. As Escrituras contêm inúmeros relatos que ilustram essa diversidade na manifestação do propósito divino. Pense em José, que não recebeu um mapa para o Egito, mas foi guiado passo a passo através de circunstâncias difíceis, até cumprir seu destino de salvar sua família e uma nação. Ou Davi, que foi escolhido, mas passou por um longo período de provações e espera, aprendendo e crescendo em sua caminhada com Deus antes de se tornar rei. A vontade de Deus é fluida, interativa e se alinha com o crescimento do nosso caráter. Ela não nos aprisiona, mas nos liberta para viver em harmonia com princípios eternos. No capítulo anterior, falamos sobre a vontade divina como um relacionamento e uma bússola. Agora, vamos entender a fonte dessa orientação. Em Mateus 5, versículo 14, Jesus declara: "Vocês são a claridade do mundo." Essa afirmação carrega um significado profundo. A luz mencionada não é um mérito que geramos por conta própria, nem uma habilidade que adquirimos com esforço humano. Pelo contrário, essa claridade é um presente, uma essência que recebemos diretamente de Cristo. Ele mesmo se define como a luz do mundo, e ao nos conectarmos a Ele, tornamo-nos portadores dessa mesma luminosidade. É como uma lâmpada que, para brilhar, precisa estar conectada à fonte de energia. Nossa fonte é Jesus, e o canal que acende e mantém essa luz em nós é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Divino que nos habita, que nos capacita a pensar, sentir e agir de maneira que glorifique o Criador. Ele não apenas acende a chama, mas a sustenta, a intensifica e nos guia para que ela resplandeça com maior intensidade a cada dia. Quando permitimos que essa luz interior opere, ela se manifesta de formas perceptíveis em nossa existência. Não é uma luz para ser guardada, mas para ser externada. Ela se revela por meio de qualidades que transformam o ambiente ao nosso redor e a nós mesmos. Pense no amor que se expressa em atos de gentileza desinteressada, na alegria que persiste mesmo diante de circunstâncias desafiadoras, na paz que acalma a tempestade interna e externa, a paciência que nos permite suportar e perseverar, a bondade que busca o bem do próximo, a fidelidade que nos mantém firmes em nossos compromissos e a mansidão e domínio próprio que nos capacitam a responder com sabedoria em vez de reagir impulsivamente. Essas manifestações são a prova viva da essência de Cristo em nós, a luz que nos torna capazes de viver a vontade de Deus no cotidiano, iluminando não apenas nosso próprio caminho, mas também o daqueles ao nosso redor. Na nossa jornada para viver a vontade do Criador, uma etapa essencial é a renovação constante da nossa mente. No capítulo anterior, falamos sobre a luz interior. Agora, vamos entender como mantê-la brilhando. O apóstolo Paulo nos orienta em Romanos, capítulo 12, versículo 2, com uma verdade impactante. Não se moldem aos valores deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esta passagem não é um mero conselho, mas um chamado vital para uma mudança de perspectiva que impacta diretamente nossa capacidade de discernir o propósito divino. Os moldes do mundo são como filtros que obscurecem nossa visão espiritual, impedindo-nos de enxergar com clareza o que Deus tem para nós. Pense no materialismo, que nos convence de que a felicidade reside na acumulação de bens, desviando nosso foco do que é eterno. Ou o egoísmo, que nos leva a colocar nossos próprios desejos acima de tudo, impedindo a manifestação do amor e do serviço ao próximo. A inveja, a busca desenfreada por status, o consumismo, a superficialidade das relações,
Todos são exemplos de padrões que nos aprisionam e distorcem nossa percepção da realidade e da verdadeira vontade de Deus. Eles nos empurram para uma vida baseada em valores transitórios que não alimentam a alma. Para dissipar essa escuridão e clarear o caminho, a transformação da mente é indispensável. Isso se alcança através de uma disciplina espiritual contínua. A leitura das Escrituras é o alimento que nutre nossa mente e coração, revelando os princípios divinos e desconstruindo as mentiras que o mundo tenta impor. A oração é o diálogo íntimo que nos conecta ao Autor da vida, permitindo que sua sabedoria flua em nós. E a meditação, não apenas sobre a palavra, mas sobre a própria presença de Deus, ajuda a realinhar nossos pensamentos e emoções com a verdade divina. Ao praticarmos essas disciplinas, nossos olhos espirituais se abrem e começamos a discernir a vontade de Deus com uma nitidez crescente, libertando-nos dos padrões que antes nos impediam de brilhar intensamente. Quando nossa mente está sendo renovada e nossos olhos espirituais começam a discernir com maior clareza, somos capazes de compreender as características intrínsecas da vontade divina. Romanos 12:2, que abordamos anteriormente, nos diz que, ao sermos transformados, somos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estas não são apenas adjetivos, mas dimensões que revelam a natureza do plano do Criador para a nossa existência. Primeiro, a vontade de Deus é boa. Em sua essência, tudo o que Ele planeja para nós visa o nosso maior bem, mesmo quando, no momento, não conseguimos entender os caminhos ou as provações. É como um pai amoroso que sabe o que é melhor para seu filho, mesmo que o filho não compreenda a disciplina ou a direção. A bondade divina se manifesta em sua provisão, em sua proteção e em sua sabedoria para nos guiar por sendas que nos conduzem ao crescimento e à realização plena de nosso potencial nele. Mesmo em situações de aparente perda ou dor, há um propósito bondoso. Em seguida, a vontade de Deus é agradável. Esta característica se refere à paz e ao contentamento que podemos encontrar ao viver em alinhamento com os propósitos divinos. Não significa a ausência de desafios, mas a presença de uma satisfação que transcende as circunstâncias externas. Quando estamos onde Deus quer que estejamos, fazendo o que Ele nos chamou para fazer, há uma serenidade interior, um sentido de propósito que acalma a alma. Essa paz não é uma fuga da realidade, mas uma força que nos permite vivenciar os desafios com uma perspectiva de fé e esperança, encontrando alegria mesmo em momentos difíceis. Por fim, a vontade de Deus é perfeita. Ela se encaixa de maneira precisa em nosso propósito individual e em nosso chamado coletivo. É a peça que falta no quebra-cabeça da nossa vida, completando-o de uma forma que somente o Criador poderia arquitetar. A perfeição da vontade divina não está apenas na ausência de falhas, mas na sua capacidade de nos conduzir ao ponto exato onde podemos glorificar a Deus da maneira mais eficaz e realizar o propósito para o qual fomos criados. Seja em nossa vida profissional, em nossos relacionamentos, na gestão de nossas finanças ou em qualquer outra área, quando nos alinhamos com essa vontade perfeita, experimentamos uma harmonia e um fluxo que nos permitem florescer. Após compreendermos a natureza boa, agradável e perfeita da vontade divina, é fundamental abordar uma realidade inegável. Viver em conformidade com o propósito do Criador não nos isenta de dificuldades. O caminho cristão não é uma estrada sem obstáculos. Pelo contrário, muitas vezes é um percurso marcado por desafios, provações e momentos de sombra. A ausência de problemas não é um indicativo de que estamos na vontade de Deus. Pelo contrário, é a maneira como enfrentamos essas provações que revela a profundidade da nossa fé. As adversidades não são interrupções no plano divino, mas frequentemente são instrumentos de crescimento e aprendizado.
São nesses momentos de pressão que nosso caráter é forjado e nossa fé é refinada. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, somos moldados pelas dificuldades. Cada obstáculo pode ser uma oportunidade disfarçada, um convite para dependermos mais do Criador, para fortalecer nossa confiança e desenvolver virtudes que talvez nunca surgissem em um ambiente de constante conforto. É nas tempestades que descobrimos a força da nossa âncora. Para superar esses obstáculos, a fé, a esperança e a perseverança tornam-se aliadas indispensáveis. A fé nos permite ver além das circunstâncias presentes, crendo no plano superior de Deus. A esperança nos mantém firmes, com os olhos fixos na promessa de um futuro melhor e na certeza de que Deus está no controle. E a perseverança nos capacita a continuar, um passo de cada vez, mesmo quando o cansaço ameaça nos derrubar. A Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos que enfrentaram provações colossais, mas permaneceram fiéis à vontade de Deus. Pense em Jó, que perdeu tudo, mas manteve sua integridade e sua confiança no Eterno. Ou em Daniel, que enfrentou a cova dos leões por sua devoção, sendo libertado pela mão divina. José passou anos como escravo e prisioneiro antes de ascender ao poder no Egito. A vida deles nos ensina que mesmo nas sombras, o propósito divino pode estar se desenrolando e nossa fidelidade pode brilhar ainda mais forte. Enfrentar as sombras com fé é, em si, um ato de viver a vontade de Deus. Na nossa jornada para viver a vontade do Criador, uma etapa essencial é a renovação constante da nossa mente. No capítulo anterior, falamos sobre a luz interior. Agora, vamos entender como mantê-la brilhando. O apóstolo Paulo nos orienta em Romanos capítulo 12, versículo 2, com uma verdade impactante. Não se moldem aos valores deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esta passagem não é um mero conselho, mas um chamado vital para uma mudança de perspectiva que impacta diretamente nossa capacidade de discernir o propósito divino. Os moldes do mundo são como filtros que obscurecem nossa visão espiritual, impedindo-nos de enxergar com clareza o que Deus tem para nós. Pense no materialismo, que nos convence de que a felicidade reside na acumulação de bens, desviando nosso foco do que é eterno. Ou o egoísmo, que nos leva a colocar nossos próprios desejos acima de tudo, impedindo a manifestação do amor e do serviço ao próximo. A inveja, a busca desenfreada por status, o consumismo, a superficialidade das relações, todos são exemplos de padrões que nos aprisionam e distorcem nossa percepção da realidade e da verdadeira vontade de Deus. Eles nos empurram para uma vida baseada em valores transitórios que não alimentam a alma. Para dissipar essa escuridão e clarear o caminho, a transformação da mente é indispensável. Isso se alcança através de uma disciplina espiritual contínua. A leitura das Escrituras é o alimento que nutre nossa mente e coração, revelando os princípios divinos e desconstruindo as mentiras que o mundo tenta impor. A oração é o diálogo íntimo que nos conecta ao Autor da vida, permitindo que sua sabedoria flua em nós. E a meditação, não apenas sobre a palavra, mas sobre a própria presença de Deus, ajuda a realinhar nossos pensamentos e emoções com a verdade divina. Ao praticarmos essas disciplinas, nossos olhos espirituais se abrem e começamos a discernir a vontade de Deus com uma nitidez crescente, libertando-nos dos padrões que antes nos impediam de brilhar intensamente. Uma vez que cultivamos a intimidade com o Criador, aprendendo a ouvir sua voz através da oração e da leitura das Escrituras, o próximo passo crucial em viver sua vontade é a obediência. Não podemos esperar que Deus nos revele seus planos mais específicos se negligenciamos os preceitos gerais que Ele já nos deu.
A obediência aos mandamentos divinos não é uma mera formalidade ou um fardo, mas um ato genuíno de amor e gratidão pela sua graça e bondade para conosco. É a demonstração prática da nossa fé e confiança. A importância da obediência vai além de simplesmente cumprir regras. Ela funciona como um escudo protetor contra o pecado, que nos desvia do caminho correto e obscurece nossa capacidade de discernimento. Quando escolhemos obedecer, nos alinhamos com os princípios eternos que regem o universo, e isso nos mantém conectados à fonte de toda sabedoria e pureza. Permanecer no caminho da retidão nos permite ouvir a voz de Deus com maior clareza, pois removemos as interferências e ruídos causados pela desobediência e pela conformidade com os padrões do mundo. Considere alguns dos mandamentos bíblicos que são fundamentais e atemporais. Amar a Deus acima de tudo, com todo o nosso ser. Amar o próximo como a nós mesmos, expressando essa afeição em atos concretos de bondade. Perdoar aqueles que nos ofendem, liberando o coração de amargura. E ser honesto em todas as nossas interações, construindo relacionamentos baseados na verdade. Esses são apenas alguns exemplos, mas a prática deles estabelece um fundamento sólido para que Deus nos direcione em escolhas mais complexas da vida, como carreira, casamento ou ministério. É como aprender a andar antes de correr. Ao demonstrarmos fidelidade nas pequenas coisas, que muitas vezes são os mandamentos claros e universais, Deus confia a nós responsabilidades maiores e revela seu propósito com mais especificidade. A obediência é, de fato, o primeiro passo luminoso para que a vontade de Deus se manifeste plenamente em nossa existência. Ela abre portas e cria um ambiente fértil para que o Espírito Santo nos guie de forma mais direta e perceptível. Tendo estabelecido a obediência como um pilar essencial na vivência da vontade divina, é natural que essa fidelidade se manifeste em ações visíveis, pois a luz que recebemos não é para ser escondida. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, nos impulsiona a viver uma vida de bondade, compaixão e serviço ao próximo. Essas qualidades não são meros adornos, mas reflexos diretos do próprio caráter de Cristo, a luz máxima que somos chamados a irradiar. Quando demonstramos bondade, estamos espelhando o amor incondicional do Criador. A compaixão nos move a sentir a dor do outro e a agir em seu favor, assim como Jesus sentia compaixão pelas multidões. E o serviço é a expressão prática desse amor e compaixão, onde colocamos as necessidades alheias acima das nossas, seguindo o exemplo daquele que veio para servir e não para ser servido. Não é suficiente apenas conhecer a vontade de Deus, precisamos colocá-la em movimento. Existem inúmeras formas de expressar essa luz em nosso cotidiano. Pequenos atos de bondade, como um sorriso a um estranho, uma palavra de encorajamento a um colega ou um gesto de gentileza a um familiar, podem fazer uma enorme diferença. Podemos ajudar os necessitados em nossa comunidade, seja com doações ou tempo, visitar os enfermos, levando conforto e esperança, ou consolar os aflitos, oferecendo um ombro amigo e uma escuta atenta. Cada um desses atos, por mais simples que pareça, é uma manifestação da luz de Cristo em nós, iluminando o mundo ao nosso redor. É crucial compreender que o serviço ao próximo não é apenas uma boa ação, é uma forma poderosa de adoração a Deus. Quando estendemos a mão a alguém, estamos servindo ao próprio Cristo como Ele ensinou. Muitas pessoas que se dedicam ao serviço testemunham a alegria e o propósito profundo que encontram ao abençoar a vida de outros. A satisfação que vem de fazer a diferença na vida de alguém é imensurável e nos conecta mais ainda com o coração de Deus. Irradiar bondade não é apenas uma obrigação, mas um privilégio que nos enche de luz. Depois de entendermos a importância de irradiar bondade e servir ativamente, somos levados a um ponto crucial da nossa caminhada com o Criador.
A necessidade de confiar em Deus, mesmo quando a lógica humana falha em compreender seus desígnios. É uma realidade da vida espiritual que nem sempre teremos uma compreensão clara ou imediata dos planos divinos. Muitas vezes, estaremos diante de situações onde o caminho à frente parece incerto e as razões por trás dos acontecimentos nos escapam. Nesses momentos, a mente humana anseia por respostas e controle, mas a vontade de Deus muitas vezes se revela em etapas, exigindo que andemos pela fé e não pela visão. A fé se torna, então, nosso farol na neblina, a certeza de que Deus está operando em nosso favor, mesmo que as circunstâncias atuais pareçam desfavoráveis ou confusas. É a capacidade de crer na bondade e sabedoria dele, mesmo quando o cenário não faz sentido para nós. Essa confiança ativa nos liberta da ansiedade de ter que entender tudo e nos permite repousar na soberania divina. E junto com a fé, a paciência e a perseverança surgem como virtudes indispensáveis para esta jornada. A paciência nos ensina a esperar pelo tempo de Deus, que nem sempre coincide com o nosso. É a calma interior que nos impede de tomar decisões precipitadas ou de desistir diante da demora. A perseverança, por sua vez, é a força que nos mantém firmes no propósito, mesmo quando enfrentamos obstáculos ou a desilusão. Ela nos impulsiona a continuar, passo a passo, confiando que o Eterno é fiel às suas promessas. Pense em Abraão, que esperou décadas pela promessa de um filho, ou em José, que passou por anos de escravidão e prisão antes de ver o cumprimento do plano de Deus. Essas histórias nos lembram que a jornada da fé é um processo e a confiança inabalável no Criador é a chave para percorrê-la com paz. Ele é o Deus dos processos e sua fidelidade nos sustentará em cada etapa, mesmo nas que parecem mais demoradas ou inexplicáveis. Continuando nossa reflexão sobre a confiança na jornada, chegamos a um ponto culminante na vivência da vontade de Deus: encontrar a verdadeira alegria e satisfação ao servir a Ele e ao próximo. Longe de ser um fardo, o serviço é um manancial de contentamento e realização. Quando nos dedicamos a abençoar a vida de outras pessoas, estamos não apenas cumprindo um mandamento, mas experimentando uma profunda conexão com o propósito para o qual fomos criados. A alegria que emana do serviço é uma luz que reflete o coração do Criador em nós. É fundamental entender que servir é uma das mais elevadas expressões de nossa gratidão a Deus. Tudo o que temos, nossa vida, nossos talentos, nossas oportunidades, vem dele. Ao colocar esses recursos à disposição do reino e das necessidades alheias, estamos retribuindo de forma humilde o amor e a graça que nos foram concedidos. É um ato de adoração em movimento, onde a nossa fé se torna visível e palpável no mundo. Para servir de maneira eficaz e com verdadeira alegria, é vital descobrir nossos dons e talentos únicos. Cada pessoa possui habilidades e inclinações específicas que foram dadas pelo Espírito Santo com um propósito. Seja um dom de ensino, de liderança, de hospitalidade, de aconselhamento, de organização ou de qualquer outra natureza, Deus nos equipou de forma singular. Identificar essas capacidades e usá-las para o bem dos outros e para a glória do Criador é um caminho direto para a satisfação e o cumprimento do propósito. Não há nada mais gratificante do que saber que estamos usando o que nos foi dado para fazer a diferença. As oportunidades para servir estão em toda parte. Podemos começar em nossa própria comunidade, oferecendo ajuda a vizinhos, participando de projetos sociais ou contribuindo com nosso tempo e habilidades em nossa igreja. Se você tem um dom para a música, cante. Se tem um talento para ouvir, aconselhe. Se tem habilidade manual, construa. Histórias de pessoas que encontraram um sentido renovado de vida ao se dedicarem ao serviço são abundantes, comprovando que ao doar-se, a vida se preenche de um significado que transcende o próprio eu.
Servir com alegria é vivenciar a luz do propósito cumprido em cada ação. Chegamos ao fim de nossa jornada, onde a compreensão se traduz em ação. Ao longo destes capítulos, refletimos sobre como iluminar o caminho e viver a vontade de Deus diariamente. Entendemos que essa vontade não é um mistério, mas um relacionamento acessível que se revela pela luz interior do Espírito Santo e pela renovação da mente. Compreendemos suas dimensões de bondade, agrado e perfeição e a força da fé para enfrentar os desafios. Vimos a vital importância da intimidade com Deus através da oração e da palavra, a necessidade da obediência aos seus mandamentos e como irradiar bondade por meio do serviço ao próximo manifesta a luz de Cristo. Por fim, exploramos a confiança no processo divino e a profunda alegria que advém do propósito cumprido. Agora, o convite é para transformar essas verdades em prática. Não basta apenas assimilar, é essencial aplicar em sua vida. Que a luz de Cristo que habita em você seja manifesta ao mundo, iluminando cada passo. Nesta semana, reserve um tempo para orar e meditar sobre a vontade de Deus para a sua vida. Pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer hoje para refletir a luz de Cristo ao mundo? Em seguida, coloque essa ação em prática. Que essa pergunta o inspire a um passo de fé, por menor que seja. Cada pequena ação de luz constrói um grande testemunho. Para guiar e fortalecer esse movimento, convido você a se unir em uma oração sincera, pedindo a Deus que ilumine nossos passos e nos capacite a viver plenamente seu propósito. Pai amado, hoje eu me coloco diante de Ti, pedindo discernimento para viver a Tua vontade. Que eu não me conforme com os padrões deste mundo, mas que minha mente seja renovada pelo Teu Espírito. Ajuda-me a ser luz em meio à escuridão, refletindo Teu amor nas minhas palavras e atitudes. Guia meus passos para que eu viva não os meus planos, mas os Teus. Que a Tua vontade, boa, agradável e perfeita, se cumpra em minha vida, trazendo glória somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que essa oração se torne um clamor constante em seu coração. Lembre-se, você é luz. Sua vida tem o potencial de impactar muitas pessoas, revelando a esperança e o amor divinos. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Deixe um comentário com o clamor: com a luz de Cristo em mim, vivo hoje a vontade de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens inspiradoras. Que a sua luz brilhe intensamente, iluminando o caminho de todos e glorificando o Pai Celestial.